Olá, estamos iniciando mais um passeio pelas antigas veredas e hoje nosso objetivo é te apresentar a cidade de Plymouth, exatamente onde os pais peregrinos que vieram da Inglaterra aportaram a fim de estabelecerem uma nova nação, e dessa maneira eles objetivavam construir um local onde pudessem ter verdadeira liberdade de culto. Portanto, aqui estamos nós, na cidade de Plymouth, em Massachusetts, e bem atrás de nós está o mar, onde os puritanos, os pais peregrinos, chegaram. Ali à nossa esquerda existe uma rocha, a chamada Plymouth Rock, que é exatamente o local onde os puritanos desembarcaram. Esse local está hoje coberto, albergado, essa rocha, a Plymouth Rock, está albergado por uma estrutura, conforme nós vemos à nossa esquerda, ali à frente, e este local marca exatamente o ponto onde os puritanos, os pais peregrinos, desembarcaram, ok? Ali adiante nós temos a imagem de um índio. Certamente este índio foi de fundamental importância para que os colonos recém-estabelecidos na Nova Inglaterra, aqui na cidade de Plymouth, pudessem aprender a cultivar a terra. Porque quando eles chegaram aqui, enfrentaram um inverno muito rigoroso, e nós sabemos que praticamente metade daqueles colonos morreram em razão do rigoroso inverno aqui de Massachusetts, em especial aqui na cidade de Plymouth, na colônia de Plymouth. Então, num primeiro momento, aqueles colonos que desembarcaram do Mayflower, esse foi exatamente o navio que trouxe os colonos até a Nova Inglaterra, até a América. Foram cerca de 102 colonos, passageiros, e mais ou menos 30 a 35 tripulantes. Portanto, não foi um navio tão grande, o Mayflower, mas que atravessou o Oceano Atlântico por cerca de 66 dias. Este foi o tempo necessário para um navio chegar à Nova Inglaterra. É bom lembrar que nessa travessia, uma travessia difícil, 2 pessoas morreram, 3 crianças acabaram nascendo, e finalmente, depois de 66 dias no mar, eles aportaram aqui em Cape Cod, quer dizer, no Cabo Cod, aqui em Massachusetts, mais precisamente na cidade de Plymouth. Então, depois de 2 tentativas frustradas de eles ganharem o mar, zarparem da Inglaterra, de Southampton, eles finalmente o fizeram, e o navio então atravessou o mar e desembarcou aqui nos Estados Unidos, na cidade de Plymouth. Entretanto, quando eles aqui chegaram, conforme eu destaquei antes, o inverno foi muito rigoroso e praticamente metade daqueles colonos morreram, e eles também não sabiam como cultivar a terra. Era muito difícil para eles lidar com aquelas terras muito gélidas. Então eles contaram com a ajuda de um índio, exatamente este aqui, cuja estátua está diante de nós, que é um índio chamado Massasoit, que foi o homem que foi o protetor, como está escrito aqui na placa, foi o protetor e o preservador dos peregrinos em 1621. É bom lembrar também que o navio partiu de Southampton exatamente no dia 6 de setembro de 1620, e aqui aportou em 11 de novembro de 1620, portanto cerca de 66 dias de travessia. E por que esses homens então abandonaram a Inglaterra a fim de constituir uma nova nação aqui em Plymouth, aqui na Nova Inglaterra? Por uma razão muito simples: eles eram os chamados separatistas, puritanos, homens que realmente queriam que a igreja e o Estado fossem totalmente apartados, separados, e que não viam por parte do rei da Inglaterra uma forma de conciliarem a religião, a liberdade de culto, com o Estado. Por essa razão eles foram denominados, apelidados de puritanos, e muitos deles queriam purificar a igreja. E
Boa parte desses puritanos então se tornaram verdadeiramente separatistas, ou seja, eles decidiram se apartar, se separar da igreja estabelecida, a igreja anglicana ou a igreja inglesa, e então eles vieram aos Estados Unidos para terem completa liberdade de culto. Chegaram aqui em 1620 e, num segundo momento, ao se estabelecerem aqui, eles então criaram uma nova nação, esses separatistas, principalmente de origem congregacional, porque nós sabemos que os puritanos, todos eles eram calvinistas em termos doutrinários. Entretanto, nem todos eram em termos de governo da igreja, eram sintonizados, tinham a mesma opinião. Alguns eram congregacionais, entendiam que o modelo próprio para se governar a igreja era o modelo congregacional, e outros puritanos eram presbiterianos. Os que aqui aportaram, aqui em Plymouth, na sua grande maioria eram congregacionais. Então a igreja congregacional foi estabelecida aqui, e antes deles desembarcarem do navio Mayflower, eles estabeleceram o que se chamou de Compact of Mayflower, ou Pacto do Mayflower, que seria uma espécie de constituição que iria reger os costumes, reger a vida civil daqueles cidadãos que iriam se estabelecer aqui nos Estados Unidos, em especial aqui nessa cidade que agora nós estamos, em Plymouth. Aqui atrás está a estátua do índio, que muito ajudou os puritanos a aprenderem mesmo a cultivar a terra. Depois daquele inverno rigoroso, do primeiro inverno bastante rigoroso, onde cerca de metade dos puritanos morreram por conta do frio, este índio foi fundamental, a interação com os índios foi fundamental para que eles pudessem então aprender a cultivar a terra. E no ano seguinte, 1621, finalmente houve uma grande colheita, uma colheita abundante, e com isso foi estabelecido o Dia de Ação de Graças, que até hoje é comemorado nos Estados Unidos. O Dia de Ação de Graças rememora este evento ímpar na história do povo americano, quando finalmente eles conseguiram cultivar a terra e, ao mesmo tempo, eles renderam graças a Deus pelo fato de terem aquela colheita muito abundante, com muito milho e perus. Eles fizeram realmente uma festa muito grande, e a isso eles atribuíram como sendo o Dia de Ação de Graça, que até hoje é comemorado nos Estados Unidos. Pois bem, aqui está, portanto, a imagem, a estátua desse índio, que foi fundamental para que os puritanos aprendessem a colonizar a terra, a cultivar a terra. E lá nessa praça aqui em Plymouth, nós temos alguns dados interessantes. Por quê? Porque aquele monumento, ele traz escrito o nome de cada um dos puritanos que morreram no primeiro inverno aqui passado. Como eu disse, como eu frisei antes, na realidade, praticamente metade dos colonos acabaram perecendo por conta dos rigores do inverno. E aqui nós vemos o nome de cada uma daquelas pessoas que morreram neste episódio, né? Então aqui é um monumento dedicado a essas pessoas que morreram no primeiro ano da chegada do Mayflower aqui. E nós, ao rodarmos, ao circularmos esse monumento, nós encontramos alguns dizeres interessantes. Por exemplo, aqui está escrito o seguinte: este monumento marca o primeiro solo, ou o primeiro local onde foram enterrados em Plymouth os passageiros do Mayflower. E do outro lado do monumento, como nós vimos, existe o nome de cada um deles, que morreram por conta do inverno muito rigoroso e cujos nomes estão listados neste monumento. Bom, ainda continuamos em Plymouth, em Massachusetts, e bem aqui atrás de mim está a chamada Plymouth Rock, que foi uma rocha que, segundo a lenda, os puritanos, os pais peregrinos, utilizaram para saírem do navio. Portanto, eles pisaram esta rocha à medida que eles foram saindo do navio Mayflower e desembarcaram aqui na cidade de Plymouth. Ali adiante de nós, portanto, está um monumento, ali isso, com os seguintes dizeres: erigido pela Sociedade Nacional dos Colonos da América para comemorar o 3º século de aniversário da chegada dos
peregrinos aqui em Plymouth. Vamos descer até lá? Fazer uma tomada para que vocês tenham uma noção exata do que é esta rocha. A rocha está albergada nessa estrutura, ela está guardada sob essa estrutura aqui em Plymouth, e é um símbolo muito real da chegada daqueles homens que passaram 66 dias no mar a fim de constituírem aqui nos Estados Unidos uma nova nação onde eles pudessem ter liberdade de desde a pedra, desde a rocha, a chamada Plymouth Rock. Ali nós vemos escrito 1620, exatamente o ano em que os pais peregrinos chegaram aqui na Nova Inglaterra. E essa rocha, então, ela representa o momento em que os puritanos, os pais peregrinos, então desembarcaram do navio Mayflower e atingiram então a Nova Inglaterra. Bom, antes de desembarcarem do Mayflower, do navio que os trouxe aqui para a Nova Inglaterra, os puritanos formularam uma espécie de constituição que iria reger a vida deles aqui enquanto cidadãos na Nova Inglaterra. E dentro desse contexto, a figura do nosso William Bradford foi fundamental. Aqui está uma estátua do William Bradford, que foi governador e historiador da colônia de Plymouth. Ele nasceu em Austerfield, Inglaterra, em 1590 e morreu aqui em Plymouth, na Nova Inglaterra, em 1657. Portanto, este homem, William Bradford, foi muito importante, porque além de governador da província recém-estabelecida, ele também foi um dos signatários do Pacto do Mayflower, que era uma espécie de mini-constituição que iria realmente nortear a vida dos colonos recém-estabelecidos aqui na cidade de Plymouth. Bem, na verdade, aqui na cidade de Plymouth, usualmente fica atracado uma réplica do navio Mayflower, que se chama Mayflower 2. Entretanto, nessa época do ano, o inverno aqui em Plymouth, esse navio ele vai para outros sítios, ele vai para outros locais, ele é atracado em outros portos aqui dos Estados Unidos. Portanto, nós não teremos acesso ao navio, porque ele não está aqui em Plymouth, mas que fique documentada essa realidade. A rigor, ele fica boa parte do ano aqui na cidade de Plymouth, nós podemos visitá-lo, as pessoas podem tirar fotos, enfim, ter uma noção do que representou esse navio, as suas dimensões, as suas acomodações, enfim. Mas infelizmente nessa época do ano ele não se encontra aqui na cidade de Plymouth. Bem, este é o exato ponto onde o navio Mayflower 2, ou seja, a réplica do navio Mayflower, costuma ficar atracado. Entretanto, nos meses de inverno, por uma questão de preservação do navio, ele não permanece aqui na cidade de Plymouth, ele vai para outros locais. Entretanto, normalmente esse é o local em que o navio fica atracado para ser visitado pelos turistas que chegam até a cidade de Plymouth, ok? Aqui é exatamente a entrada, onde nós podemos, em dias normais, comprar o ingresso e fazer uma visita ao Mayflower 2. Bem, quando os pais peregrinos, ou os puritanos separatistas, chegaram da Inglaterra, eles enfrentaram um inverno muito rigoroso aqui na Nova Inglaterra, aqui nos Estados Unidos, aqui na colônia de Plymouth. E para tentarem atenuar, amenizar o frio, eles tiveram que construir casas muito apropriadas. E eis alguns modeliscos dessas pequenas casas construídas pelos puritanos que aqui aportaram. Realmente são casas com uma forragem especial, recobertas por madeiras. Enfim, esse aqui é um modelo de uma casa tipicamente construída pelos puritanos no ano de 1620, quando eles aqui aportaram na cidade de Plymouth, nos Estados Unidos da América.
Bem, nós estamos aqui bem na entrada da chamada Plymouth Plantation, que é uma espécie de vila minúscula, é verdade, que traz consigo uma marca muito interessante. Ela nos remete ao período colonial em que os puritanos aqui se estabeleceram. Portanto, nessa réplica de uma vila de 1620, nós encontramos casas típicas dos puritanos. Normalmente também nós temos acesso a pessoas representando os costumes, o dia a dia dos puritanos aqui estabelecidos. Entretanto, nessa fase do ano, nessa época do ano, a Plymouth Plantation está fechada para esse tipo de visitação, ou seja, onde há pessoas representando os costumes da época. Nós faremos um tour por essa vila, retratando, documentando as casas, as moradias, o estilo arquitetônico de tudo. Entretanto, não teremos ali demonstrações por parte de pessoas dos costumes da época. Portanto, nós teremos uma visão completa do sítio em si, ou seja, da estrutura em si, mas não de pessoas agindo como atores e atrizes ali, ok? Vamos lá. Bom, aqui em Plymouth Plantation nós temos algumas peças que nos remetem àquela época. Por exemplo, aqui à minha direita temos um chapéu, tipicamente da época dos puritanos. Era o chapéu o chapéu que era comumente usado pelos homens. Aqui nós temos algumas espigas de milho, corn, também mostrando como eles se utilizavam deste alimento na época. E nós temos aqui já a comida pronta a partir do milho, a broa. Aqui algumas colheres usadas por aqueles homens. Enfim, aqui nós temos todo esse aparato de algumas peças usadas por aqueles homens, ok? Bom, aqui na chamada Plymouth Plantation nós encontramos normalmente casas, pessoas que representam a vida dos colonos que aqui chegaram em 1620. Como eu destaquei antes, hoje a Plymouth Plantation está fechada por conta do inverno e ela deverá funcionar normalmente a partir de março de 2016. Mas fica aqui a nossa palavra sobre esse estabelecimento, e lembrando sempre que o objetivo disso daqui é realmente representar a vida dos colonos quando eles aqui chegaram em 1620. Aqui alguns animais, uma cerca aqui contendo algumas ovelhas, carneiros, enfim. Então essa aqui era a vida da colônia americana no início do século 17. No interior aqui da Plymouth Plantation nós temos casas que representam as moradias dos índios, o Wampanoag. Foram os índios que receberam os puritanos, que se interagiram com eles no ano de 1620. Então aqui nós temos alguns barcos que os índios utilizavam para a pesca, aqui à nossa direita. E bem à nossa frente está uma casa, uma oca que era a moradia, uma das moradias dos índios aqui na Nova Inglaterra. Vamos entrar aqui numa dessas pequenas moradias. Então, exatamente aqui era o local de abrigo dos índios Wampanoag. Foram os índios que recepcionaram os colonos ingleses que aportaram aqui na Nova Inglaterra. Muito bem-vindo ao século 17. Aqui está atrás de nós, está representada uma vila que foi construída exatamente entre o ano 1620 e o ano 1621 por parte dos puritanos, dos pais peregrinos que aqui chegaram. E agora nós faremos uma breve visita a esta vila para vocês terem uma noção de como foi a vida desses colonos naquela época. Bom, esta parte da Plymouth Plantation representa exatamente como eram as moradias, as edificações
dos pais peregrinos que aqui chegaram no século XVII. É bom recordar que estes homens se apartaram da igreja anglicana, da igreja inglesa. Por quê? Quando a rainha Elizabeth subiu ao trono em 1558, os puritanos se encheram de esperança, entendendo que ela daria liberdade de culto a estes homens. Entretanto, ela não o fez. E a partir de então, houve uma facção dentro dos chamados puritanos que queriam ver a igreja totalmente livre do Estado. E alguns deles, depois que o rei Tiago I assumiu o trono em 1603, eles marcaram um encontro com o rei Tiago I numa região chamada Hampton Court, a fim de reivindicar a completa liberdade de culto por parte dos puritanos. Mas este rei se manteve totalmente insensível a essa chamada petição milenária dos puritanos, dos então pais peregrinos. Então, por conta disso, eles acabaram embarcando no navio Mayflower em 1620. Eles realmente romperam totalmente com a igreja inglesa e vieram constituir uma nova nação aqui em solo americano. E aqui nós estamos diante daquilo que representou a vila por eles estabelecida. E aqui nós estamos diante de um modelo que retrata uma vila que foi estabelecida pelos peregrinos, pelos pais peregrinos que aportaram aqui em Plymouth. Então nós temos o estilo das casas constituídas de madeira, de uma palha, um sapé que realmente protegia aqueles homens dos rigores do inverno aqui da Nova Inglaterra. Então aqui estamos nós, passeando por aquilo que representa a vida dos primeiros colonos americanos no solo da Nova Inglaterra. Muito interessante, ali existem currais. Naturalmente, quando em época de visitação, há atores e atrizes que aqui vivem, que aqui encenam a vida como se ela fosse ainda naquele período do início do século XVII. Mas como a Plymouth Plantation agora está fechada por ocasião do inverno, nós então temos a oportunidade de visitar esta pequena representação do que seria o estilo de vida em termos de moradia, em termos de cultivo da terra que aqueles homens tinham, os costumes daqueles homens. Então nós temos uma casa, um modelito de casa. Vamos entrar aqui para tomar algumas imagens mais apropriadas. Então, estamos aqui, nós, diante disso que é a representação da vida daqueles religiosos que tensionavam ter completa liberdade de culto. E assim se inaugurava, assim se iniciava essa nação que hoje é a nação mais poderosa do mundo, que é os Estados Unidos, que são os Estados Unidos da América. Estamos aqui então no embrião, naquilo que foi o embrião desta civilização ou deste país, da cultura americana, que hoje tem uma larga influência sobre o mundo. Estamos ainda a passear aqui na Plymouth Plantation, fazendo uma verdadeira viagem ao século XVII, ao início do século XVII. Aqui nós temos uma pequena casa, tipicamente construída por aqueles homens do passado, com um curral, onde eles criavam aqui o gado e também as ovelhas. Enfim, aqui nós podemos ter uma noção exata de como foi a vida daqueles ingleses que chegaram em solo americano através do navio Mayflower no ano de 1620. O inverno foi muito rigoroso, muitos morreram no primeiro inverno, e através da ajuda dos índios, eles conseguiram então, num segundo momento, cultivar a terra e finalmente tiveram uma colheita farta do ano de 1621. Comemoraram este dia como sendo
o Dia de Ação de Graças, que até hoje é comemorado pelos americanos e também pelos canadenses. Então estamos aqui passear por entre esses casebres que foram construídos por parte dos puritanos do século XVII. Homens que aqui chegaram com o objetivo de construir uma nova nação e ao mesmo tempo professarem com liberdade, com tranquilidade, a sua fé nas verdades bíblicas. Homens que tinham como lema aquilo que foi apregoado pelos reformadores: só a graça, só a fé, só as escrituras, somente Cristo, e a glória seja dada somente a Deus. Portanto, nós terminamos o nosso passeio pelas antigas veredas, hoje trazendo para você toda essa história riquíssima de como se iniciou a nação americana. Essa nação que hoje influencia o mundo todo, ela teve o seu início a partir da obra e da atividade desses homens chamados pais peregrinos ou puritanos. E aqui nós nos despedimos com uma tomada final e geral desta vila aqui na Plymouth Plantation. Muito bom, então vocês puderam ter uma noção real e exata do que foi os Estados Unidos na sua situação embrionária, quando os puritanos aqui aportaram em 1620. Foi muito bom ter passado esses momentos com vocês e te faço um convite para nos reencontrarmos no próximo programa Passeio pelas Antigas Veredas. Até mais!